Paz seja convosco, irmãos. Queremos concluir, né, hoje, nesse vídeo, sobre Romanos 8, que é o assunto que nós estamos tratando. Só para nós recapitularmos um pouco, né, lá no versículo 1, que nos fala que já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é para todo aquele que já está em Cristo Jesus, que já nasceu de novo, que decidiu ter uma nova história com Cristo, né? Remoldar a sua vida conforme os princípios de Deus. Então, para essa pessoa não há mais condenação, né? Para todos os que estão em Cristo Jesus. Já não vive mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entendemos que há uma militação, há uma briga, uma guerra entre o Espírito e a carne, né? E que a carne sempre quer fazer a sua própria vontade, a sua carne quer ter prazer, a sua carne ela quer ter conforto, a carne nunca quer buscar as coisas do Espírito. Mas se queremos vencer, se queremos ser vitoriosos na nossa vida espiritual, nós precisamos vencer com a ajuda do Espírito. E nós entendemos isso, né, à medida que fomos andando, fomos compreendendo o que Romanos 8 estava nos falando, que nós temos o auxílio do Espírito Santo em todas as nossas fraquezas, em todas as nossas debilidades, em tudo aquilo que nós precisamos vencer. Nós não estamos sozinhos. A nossa luta, ela não é contra carne e sangue físico, mas ela é espiritual, né? Ela é uma luta espiritual que nós travamos nas regiões celestiais e nós travamos com Deus. Então vamos vencer a carne para vencermos a nossa carne, a nossa vontade, né? Carne é falando da nossa vontade, do desejo humano, né? Dos sentimentos do homem, dos sentimentos de ira, dos sentimentos de revide, né? Quando alguém nos ofende, dos sentimentos de desejos carnais, né? Desses desejos, né? Dessa atitude, né? Quando nós estamos falando carne e que nós precisamos vencer a nossa carne, esses desejos. Então nós estamos trabalhando nisso, estamos nos esforçando e nos submetemos a Deus, submetemos ao senhorio do Senhor, né? Do Senhor Jesus, que passou agora a ser o nosso Senhor. A carne não mais é o nosso Senhor, não mais domina a nossa vida, mas nós sujeitamos a nossa vontade a Deus, nós sujeitamos o nosso querer a Deus e por isso estamos buscando as coisas do Espírito. Entendemos que o Espírito Santo está nos ajudando em todas as nossas fraquezas, em todas as nossas debilidades. Entendemos que o Senhor, tudo que acontece na nossa vida, né, todos os acontecimentos a partir do instante que estamos em Deus, tudo, absolutamente tudo, se estamos sendo guiados por Deus, se colocamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família diante do Senhor, tudo a partir de agora está debaixo do controle do Senhor e nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus, né? Uma enfermidade, uma crise financeira, né? Um luto, né? Eu sei que nada disso a gente quer passar, mas essas são as tribulações a que Paulo se refere. São as tribulações que nós enfrentamos e vamos enfrentar. Tanto acontece ao ímpio como ao justo. Os dois vão enfrentar as mesmas tribulações. Os dois vão enfrentar as mesmas adversidades. Mas é melhor sofrermos em Jesus do que sofrermos fora por uma condenação, por algo errado que fizemos, né? Então, estamos em Cristo. Deus, ele permite essas situações que nós não gostaríamos de viver, mas se nós entendermos e não reclamarmos, não murmurarmos frente à adversidade, frente à prova, se nós entendermos Deus está no controle, mesmo que as coisas elas estejam acontecendo em contrariedade àquilo que nós gostaríamos, à nossa vontade. Mesmo que isso esteja acontecendo em contrariedade ao que nós planejamos, ao que nós desejamos, ao que nós estamos buscando, ao que nós imaginávamos que deveria acontecer, né? Ainda assim a manifestação da vontade de Deus e contribui para o bem. Vamos citar um exemplo aqui,
tá? Só para a gente recapitular. Vamos citar um exemplo. Foi triste para os discípulos ver Jesus sendo morto. Não foi confortável para Jesus morrer na cruz, né? Mas ele sabia que essa era a missão dele. Mas os discípulos que imaginavam que ele seria um Messias como Moisés, o Messias que viria e tiraria eles da tirania do povo de Roma, eles não entenderam quando Jesus é morto, né? Ele não entende quando Jesus é preso e passa toda aquela situação vexatória de humilhação, de dor, de sofrimento. Eles não entendem, eles fogem, né? O único que está ali, as mulheres permanecem ao pé da cruz, João é o que permanece ao pé da cruz, mas todos os demais fugiram, é o que diz a Bíblia. Fugiram porque eles não entendiam, eles não compreendiam, estava além da capacidade humana deles de entenderem. Mas se Jesus não tivesse morrido, se Cristo não tivesse morrido, se ele não tivesse sofrido pela humanidade, nós não teríamos acesso à salvação. Nós estaríamos condenados. Então, o que aconteceu com Jesus foi ruim, mas foi bom, contribuiu para o propósito de salvar uma humanidade. É isso que nós precisamos entender. E quando estamos em Cristo, é dessa forma que a gente precisa olhar para a situação adversa, né? Mesmo que a gente enfrente as últimas consequências. Mas Deus está no controle da nossa vida. Deus está cuidando de nós. Isso é só para nós recapitularmos, tá bem? E vamos retomar aqui no verso 31, capítulo 8 de Romanos, verso 31. Só vamos fazer a citação, né, que ali no verso 29 que diz: porque os dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então tudo que está acontecendo conosco, todo esse aperfeiçoamento, toda essa vitória sobre a carne, tudo isso ele tem um fim, a sermos semelhantes ao Filho de Deus, né? Sabemos que aqui na Terra nós precisamos nos moldar conforme a imagem de Cristo, sermos aperfeiçoados conforme a imagem de Cristo. Continuando agora. Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, nós queremos falar ainda, né, nesse trecho final, porque ele está fazendo uma análise, né? Ele está fazendo ele faz aquela síntese, né? Faz aquele detalhamento de tudo o que vai acontecer na vida daqueles que são de Deus, daqueles que estão em Cristo, daqueles que são uma nova criatura, que estão andando segundo agora o estatuto de Deus, o estatuto do Senhor, e não segundo a vontade da carne, não à mercê do pecado, né? Mas como falamos já, o pecado é um acidente na vida, mas essa pessoa não se entrega à concupiscência da carne, ela não se entrega, mas pelo contrário, ela busca em Deus o auxílio para ter essas vitórias,
né? E aqui nós vimos que o Espírito Santo ele está nos ajudando, não estamos sozinhos, ele nos ajuda em tudo. Então, a conclusão que Paulo chega, né? Que diremos então dessas coisas? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Quem será contra nós? Se Deus é por nós. Então, a conclusão que Paulo chega nisso tudo, nesse detalhamento, nessa observação, nesse estudo minucioso do que Deus está fazendo na nossa vida, de todo o cuidado de Deus, de todo o trabalhar de Deus para nos aperfeiçoar, para nos construir a imagem de Cristo. Então, quem vai ser contra nós? Se Deus é por nós, Deus está conosco. Quem pode se levantar? Será o mundo? Será o diabo? Quem pode se levantar em condenação? Quem pode se levantar em falar alguma coisa contra nós, em nos acusar? Quem pode? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há quem possa resistir ao poder de Deus que está em nossas vidas. Às vezes, aparentemente, nós podemos parecer perder alguma coisa. Parece que estamos perdendo, mas na verdade estamos ganhando. Como foi o que citamos sobre Jesus na cruz do Calvário. Parecia que ele estava perdendo. Parecia que os discípulos estavam perdendo. Parecia que o inferno estava ganhando. Parecia. Mas, no entanto, ali nada fugiu ao controle, à determinação que Deus já tinha estabelecido para a humanidade, para a terra. Ali estava o cumprimento da palavra de Deus, daquilo que era necessário acontecer para que a humanidade fosse redimida, a humanidade tivesse uma chance de salvação. A salvação só chega realmente para aqueles que querem essa salvação, que abraçam essa salvação. Mas a chance, a oportunidade está dada através do que Cristo fez. Agora, existem pessoas que seguem rejeitando, existem muitas pessoas que continuam adiando o seu compromisso com Deus, adiando o momento em que vão se entregar para o Senhor e render a sua vida a Ele e permitir que Deus conduza a sua vida. Jesus não nos esconde nada. Jesus, ele foi aberto, ele não foi aquele que revelou um evangelho fácil, um evangelho simplista, um evangelho, como é que alguns pregadores falam, de triunfalista, né? Não foi esse evangelho que Jesus deixou para nós, não foi essa palavra que Jesus deixou para nós, mas ele disse que no mundo nós teríamos aflições e que tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, queridos, Jesus, ele não nos tapou os olhos, ele não nos escondeu a verdade. Ele disse que aquele que quer seguir a ele tem que negar a si mesmo. Aquele que não nega sua mãe ou seu pai, ele não é digno de Jesus. Não negar no sentido, se o pai, se a mãe não concordam com a vida de Cristo, a sua vida, a sua entrega a Jesus, então é melhor você dar ouvidos a Deus do que aos pais, nesse sentido, entende? É nesse sentido. Mas o que Jesus, ele falou é que nós teríamos aflições nesse mundo. Nós teríamos dores, e o que acontece com o ímpio acontece conosco também, o justo. Padecemos de dores, padecemos de sofrimentos, padecemos de momentos de luta, de adversidades, como tantas outras pessoas, momentos financeiros difíceis, momentos de doença, momentos de perdas. Todos nós enfrentamos isso. Isso é uma constante. Mas se Deus é por nós, se o Senhor está conosco, nada e ninguém pode nos bater, nada e ninguém pode nos tirar da presença do Senhor. Nada ou ninguém pode nos destruir. Nada. Absolutamente nada. Porque Deus é por nós.
Ali continua, aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Às vezes, irmãos, nós associamos certas palavras fora de contexto, né? E aplicamos que Deus tem que nos dar tudo que nós estamos pedindo, porque está escrito na sua palavra. Mas aqui ele se refere, nós estamos dentro de um contexto de negar-se, um contexto de abandonar as coisas da carne, um contexto de ser a imagem do Filho de Deus, num contexto de onde as tribulações vêm sobre nós, onde as dificuldades vêm sobre nós, mas em tudo estamos sendo aperfeiçoados. Então, irmãos, compreendendo o contexto, né, do lugar onde foi inserida essa palavra, como aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Todas as coisas para nós vencermos. Todas as coisas, irmãos, para nós lutarmos. Todas as coisas para nós guerrearmos as guerras travadas dentro de nós mesmos, as guerras que vêm contra o nosso espírito, de ir e de desejar as coisas do mundo, de desejar mesmo sucumbir à nossa vontade, o nosso conformismo. Então, se clamarmos a Deus, se pedirmos por Ele força, se pedirmos por Ele renovo, se pedirmos para Ele ajuda, que Ele envie a sua ajuda, que Ele envie a sua palavra, que Ele envie reforços, que Ele envie o fortalecimento espiritual, todas as coisas Deus nos dará para nos fortalecer, para nos ajudar a vencer, para nos fazer caminhar em conformidade, em vitória em Deus, em conformidade com a palavra, em conformidade com aquilo que Deus designou para nós fazermos, para nós cumprirmos os estabelecimentos de Deus, aquilo que foi estabelecido pelo Senhor. Andaremos em vitória, porque Ele nos dará com Jesus todos os recursos, todas as coisas Ele vai nos dar para que essa vitória seja plena, para vencermos os embates do inimigo, né? As afrontas do inimigo, quando ele joga na nossa cara, quando ele vem contra nós com acusações, quando ele vem contra nós com abusos, quando ele vem contra nós, nós vamos ter toda a vitória. Para que nós possamos entender, irmãos, para que nós possamos exemplificar isso. Eu lembro que dentro de um período de escola bíblica, nós conversávamos, né, e falávamos sobre as vitórias, sobre o quanto o diabo tenta quando uma pessoa vai para Cristo. O quanto o diabo tenta trazê-la de volta, né? Mentir, enganar. E nós falávamos sobre esse assunto e um irmão, ele me disse, irmã, me explica por que eu parei de beber, né? Já faz um tempo parei de beber, mas por que eu sonho ainda com isso? Por que eu sigo sonhando que eu estou bebendo? E nossa explicação, nosso entendimento, né? É porque realmente o diabo, ele não quer desistir da pessoa. Ele não desiste da pessoa. Ele não desiste do ser humano que se entrega para Jesus. Então, quando você se entrega para Jesus, quando você vai até a cruz, quando você está diante do Senhor, você pode perceber que algumas lutas elas são intensificadas, mas é porque o inimigo, ele quer você de volta. Ele quer atrair você de volta para ele. Ele quer que você volte através de tentar seduzir, de tentar enganar. Aqui nesse caso foi um sonho, né? Esse irmão, ele teve um sonho. E por que esse sonho? Para que o inimigo minta, você ainda está preso. Você não foi liberto. Você não foi liberto dessa área que você queria tanto se libertar. Não foi liberto, você não está totalmente liberto. Esse é um engano do maligno. Esse é um engano de Satanás para trazer a pessoa de volta. Mas através do conhecimento que você tem da verdade,
de conhecer a palavra que te liberta, você pode ir contra Satanás e contra as suas ciladas e contra as suas armadilhas e dizer que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que você vai vencer, que o Senhor Jesus já te libertou, que o Senhor Jesus já te deu a vitória na cruz do Calvário, que você já foi liberto pela palavra dele e você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você pode fazer declarações. E aí você vai se fortalecendo em Deus. Então você vai vencer. O Senhor te dará todas as coisas para que você vença, todos os recursos para você vencer. Isso não quer dizer que Deus não vá te abençoar em outras áreas, mas nesse contexto aqui, o que está incluído, esse todas as coisas, irmãos, é tudo que você precisa na sua batalha espiritual, na sua batalha diária de vida com Deus, porque estamos em batalha, irmãos. Não pense que nós estamos... que o inimigo ele nos deixa quietinho. Não, ele tenta a todo instante, ele tenta nos tirar da presença do Senhor, criando uma crise aqui, criando uma situação ali, criando um conflito em determinado lugar, quando tudo parece que está bem, quando você está correto, você está agindo bem, você está orando, você está buscando a Deus, você está na presença, mas situações vão acontecendo. Mas dentro dessas situações que muitas vezes são conflitos entre casal, conflitos na família, conflitos no trabalho, um problema financeiro, um problema de doença que chegou sem avisar. Essas áreas, irmãos, tudo o Senhor te dá condições para você vencer e permanecer nele. Todas as coisas, tudo que você necessitar para a tua ajuda, para o teu fortalecimento, para que você siga em frente, o Senhor estará ali te ajudando, te fortalecendo. Depois ele diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então não há mais quem possa acusar você, meu irmão. Se alguém apontar o dedo, você fez isso, eu lembro de você. Eu lembro o que você fazia, eu lembro como era a sua vida, eu lembro as coisas que você fazia lá atrás. Criança com fome. Mas se alguém quiser condenar, acusar qualquer coisa contra nós, o que fizemos no passado, é Deus que nos justifica, já estamos perdoados, irmãos. Vamos lembrar disso. Você já confessou a Jesus o seu pecado? Você já pediu perdão por uma área específica da sua vida? Você já colocou quando você machucou, quando você magoou, quando você feriu, quando você traiu, quando você roubou, quando você enganou, né? Quando você machucou, você já colocou diante de Deus? Você já entregou essa área diante de Deus? Você já pediu perdão para Deus? Então está perdoado. Jesus não lembra mais, Deus não lembra mais. Não há mais acusação contra você. Não importa o que os outros digam. O que importa é o que Deus pensa a seu respeito, não é a opinião dos outros. Não é a opinião dos outros, irmãos. Se você pediu perdão, se você se reconciliou, se lá atrás você enganou alguém, se lá atrás você traiu alguém, se lá atrás você feriu alguém, e você já foi para a presença de Deus e disse: Senhor, eu feri, mas eu me arrependo, e tu sabes, me perdoa, você está perdoado. Então não importa o dedo que seja apontado para você, você está perdoado. É essa a satisfação e a tranquilidade que nós temos. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus intercede por nós. O Espírito Santo está ali intercedendo nas nossas fraquezas, né? Com gemidos inexprimíveis, mas Jesus está ali intercedendo e dizendo: eu já fiz, eu já morri, essa acusação não vale mais. Ele já confessou. Ela já confessou. Isso vale, irmãos, porque, como eu disse, nós não somos perfeitos, estamos sendo aperfeiçoados. Nós vamos continuar errando e talvez a gente magoe alguém sem querer.
Talvez a gente diga uma palavra que não deveria dizer, mas é como Romanos 5:10 que diz que antes nós inimigos de Deus, nós somos reconciliados, quanto mais agora somos filhos, seremos perdoados por Ele, seremos aceitos por Ele. Então, se nós erramos, nós vamos para Jesus, né? Porque Ele está ali, à destra de Deus, e dizendo: eu já fiz, eu já morri, eu já sofri, eu já paguei. Ele está livre, Ele está limpo, Ele está purificado. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será, querido irmão, será que você tendo todo esse entendimento, porque aí nós estamos falando de uma caminhada, isso aqui não é uma coisa, Paulo não viveu isso do dia para a noite. Paulo teve uma vida de experiências com Deus, uma vida de correção, de purificação de Deus, teve uma vida de tratamento de Deus na vida dele, uma vida de transformação, de aperfeiçoamento no Senhor. É uma vida, ele fala de uma vida. E esse homem experiente, esse homem que viveu tantas coisas, que viveu tantos sofrimentos, tantas dores, tantas perseguições, tantos açoites, tantas machucaduras em nome do Evangelho, em nome de Cristo, que padeceu as mesmas coisas que eu e você padecemos, as mesmas lutas. Ele não está falando de algo alheio que ele não tenha vivido, ele está falando de algo que ele viveu. E ele viveu e ele testifica que ele venceu. Ele venceu, ele teve vitória sobre isso. Então, ele venceu as lutas da carne, ele venceu, né, o seu ímpeto, porque ele não foi transformado da noite para o dia. Ele era um perseguidor da igreja, ele era um perseguidor que quase que irracional, de certa forma, porque ele tinha um ímpeto, ele era uma pessoa forte, de um temperamento forte, e provavelmente de uma personalidade muito dura, né? Pela perseguição, pelo desejo que ele tinha de perseguir os cristãos, a ponto dele ele pedir cartas para perseguir os cristãos longe de Jerusalém. Então, irmãos, Paulo, ele foi tratado por Deus. Ele não foi moldado da noite para o dia. Tudo que ele está falando aqui é algo que ele viveu, que é algo que aconteceu na vida dele. O que nós falamos, né, o que nós tratamos é de coisas que Deus tem tratado nas nossas vidas, de vitórias que nós temos obtido. E aqui ele está dizendo: quem que vai nos separar desse amor, do amor de Cristo? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Será que tem alguma coisa que possa nos separar? Como ele diz, será tribulação, será angústia, será perseguição, porque tudo isso ele viveu. E o que vai nos separar de Cristo, irmão? Será que você que experimentou Deus, que experimentou a graça de Deus, que experimentou o perdão, a misericórdia do Senhor, que tem tido revelação do Espírito sobre a sua vida, que tem tido um novo nascimento, que você tem tido experiências com o Espírito Santo, você que tem sido impactado pela presença do Senhor e que entende que existe diferença sim entre aquele que está com Deus e aquele que não está, que está à mercê do maligno. Enquanto você está debaixo da proteção de Deus, você está debaixo dessa cobertura. Há uma proteção sobre você, e embora as coisas ruins aconteçam, você sabe que você está protegido. E nada vai acontecer além do que você possa suportar. Então, amados, quem vai nos separar? É essa análise que Paulo está fazendo. Então, a sua vivência com Deus acompanha aqueles que já viveram com Deus, que já tiveram experiência com o Senhor. Acompanhe aqueles que tiveram relacionamentos com o Senhor, que estão com Deus até hoje, como eles venceram, como eles permaneceram. Acompanhe casais que permanecem até hoje, como eles venceram, como eles estão ainda juntos, como. Acompanhe a vida de pessoas experientes na presença do Senhor, como elas estão vitoriosas, como elas chegaram até aqui. E não, elas não vivem no mar de rosas. Não, a vida delas nem sempre foi simples, foi fácil, bonita,
né? Como diz um catálogo, né? Que mostra uma família perfeita na praia, sorrindo. Nada disso. Houve um andar, houve uma caminhada, houve uma experiência. E aqui Paulo teve a sua experiência e ele pode dizer: quem vai nos separar disso? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Eu sei que você que está chegando hoje, que tem poucos momentos com Deus, poucos dias na presença de Deus, é um recém-nascido na presença de Deus, ou você que está caminhando um pouquinho mais tempo, saiba que as incertezas, as dores, as aflições que vêm sobre a sua vida vieram também sobre aqueles que permaneceram. E se eles permaneceram, você também tem condições de permanecer. Porque eles não permaneceram. Os que chegaram até aqui, anos de caminhada com Deus, eles não chegaram sozinhos, eles chegaram com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, com o socorro de Deus bem presente no dia da angústia. Com Deus mandando pessoas quando eles necessitavam de pessoas, mandando palavra quando eles necessitavam de palavra. Necessitavam de oração, ali tinha gente orando por eles. Quando eles precisaram de alguma coisa, Deus deu suporte. Deus deu suporte. Não, a vida com Jesus não é fácil, não é uma trilha fácil, mas a vida sem Jesus é muito pior. É muito pior. É muito mais desgastante. É muito mais sofrível. É desesperadora. Mas a vida com Deus tem os seus embates, mas você está protegido pelo Senhor. Seja morte, seja angústia, seja tribulação, não há nada que nos separe do amor de Cristo Jesus, será? Que nada vai nos separar? Eu creio, meu irmão, que nada nos separa realmente do amor de Cristo Jesus, que nada separe a sua vida do amor de Cristo Jesus, que você não venha se separar dele. Você não venha se separar dele, você não se afaste por nada, porque ele é tudo na sua vida, ele é tudo para você. A palavra continua e diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia, sim. Ou a morte física, literal, como alguns irmãos nossos no passado e também no presente em outros países têm perseguição, sofrem pela sua fé. E muitos irmãos nossos, nos dias de Paulo, que foram perseguidos, que foram mortos, como Estevão, como Tiago, como nomes que nós não conhecemos nessa terra, mas um dia conheceremos, que morreram como mártires nessa terra, por amor a Cristo, por não negarem a Cristo. Mas também nós morremos para as nossas vontades. Morremos para o nosso querer. Como que nós morremos para a nossa vontade? Quando alguém nos fere, Deus diz: perdoa. E você, quando então nós somos submetidos a perdoar, né? E Deus, ele requer isso de nós, né? E nós não queremos, não desejamos no nosso coração, na nossa vontade. Mas nós temos que morrer para nós mesmos, né? Morrermos em darmos a outra face quando gostaríamos de revidar uma palavra dura, quando não sucumbimos a uma discussão, a uma briga, não entramos nela. Quantas vezes nos negamos? Quantas vezes estamos morrendo para nós mesmos? Claro que este texto aqui ele fala mais sobre a morte literal, mas também entendemos, né, que a morte do eu, a morte da nossa vontade, a morte da nossa carne, a morte dos nossos desejos de vingança, a morte dos nossos desejos de fazermos aquilo que nos dê prazer e nos dê conforto em detrimento ao espírito, né? Entendemos que tudo isso nós estamos, sim, nos submetendo à morte todos os dias. E é necessário isso. Morrermos para nós mesmos, morrermos para a nossa vontade. Porque só assim seremos mais parecidos com Cristo. Só assim vamos nos tornar mais semelhantes a Cristo. E na hora, irmãos, na hora,
a morte ela não é boa, né? Seja nós falando no sentido de morrermos para o nosso eu, parece que estamos perdendo, parece que algo está sendo perdido ali, que a nossa justiça, né, o nosso senso de justiça foi perdido ali naquele momento. Mas não estamos perdendo, na verdade nós estamos sendo recompensados, seremos recompensados. O problema é que nós queremos que as coisas sejam de forma imediata, e nem sempre é assim. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas essas coisas, irmãos, em tudo, em toda a tribulação, em toda a angústia, em todo o sofrimento, em toda a dor, em toda a luta, em toda a morte, nós somos mais que vencedores porque Deus, ele trata de uma forma diferente. As vitórias em Deus são diferentes do que trata o mundo. O vencedor em Deus é diferente do vencedor do mundo. É totalmente diferente. Nós podemos um dia falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas o vencedor no mundo é diferente do vencedor que Deus quer. Do vencedor que Deus diz, este é um vencedor. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E aqui ele quer falar do amor de Deus. Esse amor de Deus, nada pode nos separar. Nada pode nos separar, nem a profundidade, nem a altura. O amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque ele já foi manifesto ao mundo. Já foi manifesto, e quem abraça Cristo, o amor de Deus está nele. O amor de Deus está sobre a vida dele. O amor de Deus está para a humanidade, irmãos. Está para a humanidade. Mas a humanidade que rejeita Cristo. Mas Deus continua, continua e continua. Mas nós que estamos em Cristo, se Deus estende a mão àquele que é o ímpio, aquele que dá as costas para ele, se Deus estende ainda a mão e há amor para eles, a misericórdia para eles, a graça para eles, quanto mais nós que já estamos inseridos debaixo da proteção das asas do Senhor, quanto mais para nós. Então nada pode nos separar do amor de Deus, entenda isso. Deus te ama. Deus te ama e por isso ele insiste com a nossa vida. Por isso ele não desiste de nós. Por isso ele é insistente. Ele manda pessoas te procurarem. Ele manda pessoas te acudirem. Ele manda pessoas em teu socorro. Ele ainda continua levando pessoas a falar, a pregar a palavra para você. Ele ainda continua com seus braços, suas mãos estendidas para você, dizendo: vem filho, eu te quero como filho. Eu te quero como filho, eu quero você para mim. Então, irmãos, em nome de Jesus, nós queremos declarar isso, que nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a altura, nada, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nós queremos concluir, então, porque nós começamos falando, irmãos, que muitas pessoas, elas vêm para Deus e elas vão embora. Elas experimentam, têm alguma experiência com o Senhor, mas elas se despedem em algum momento, elas têm alguma desilusão. E nós já falamos, não existe igreja perfeita, não existe família perfeita, não existe nada perfeito. Existem pessoas sendo aperfeiçoadas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo tratadas. Estamos em fase de aperfeiçoamento. Algumas numa fase mais adiante, outras iniciais, outras intermediárias. Mas todos estamos em processamento. Todos estamos sendo transformados. Então venha, volte para Cristo, se volte para Ele. Se você está longe do Senhor, se você um dia pisou na casa de Deus, se você foi agraciado pela presença do Senhor, o Pai ainda te chama, volta. E olha para mim, olha para a minha palavra, tem todas as diretrizes.
Se você permanecer até o fim, você vai ser salvo. Então, volte-se para Cristo. Venha, volte para Ele. E você que está caminhando, entenda isso. Nós estamos em aperfeiçoamento. E vamos enfrentar inúmeras lutas. Mas Romanos 8, observe Romanos 8. Observe o que o Senhor está falando. Claro que você vai observar a Bíblia inteira, mas para que você entenda que nós estamos sendo aperfeiçoados e Deus nos capacita e nos fortalece e nos ajuda em todo o processo. Você não está sozinho. Eu não estou sozinha. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos concluindo, Senhor, esse texto de Romanos 8. E, ó Deus, aquilo que eu não consegui falar, colocar ou me expressar corretamente, eu peço a ação do Teu Espírito, Senhor, para que Teu Espírito trabalhe, porque é Tu que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. É o Senhor que nos convence. Não é a minha retórica, Senhor. Não é o melhor estudo preparado por mais argumentos que se tenha, mas é o Teu Espírito que faz a obra e não o ser humano. Então eu te peço, ó Espírito Santo, trabalha no coração deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, Senhor, que ouviu essa palavra, que esteve acompanhando esse estudo, Senhor. E eu peço, Senhor, se há algum desviado, que ele volte. Se há alguém que não se decidiu ainda por Cristo, que ele volte, que ele se entregue a Ti, que ele assuma um compromisso contigo. Se há alguém enfraquecido na fé neste dia, nesta hora, ele seja fortalecido, ele entenda que absolutamente nada pode nos separar do Teu amor. Porque Tu nos amas, Senhor. Tu nos amas e Tu já expressou esse amor através de Cristo. Por isso, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, ministra sobre cada vida que ouvirá esta palavra, segundo, ó Deus, o Teu tratar, o Teu cuidado, o Teu amor e a Tua graça sobre essa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, concluímos esse assunto sobre Romanos 8, né, esse estudo. Não se encerra aqui, é lógico que não, né? Mas dentro daquilo que Deus ministrou no nosso coração, falamos. E gostaria de dizer para você, se você não é inscrito nesse canal, se de alguma forma essa mensagem, esse estudo foi relevante na sua vida, se inscreva, compartilhe essa mensagem e dê o seu likezinho, tá bom? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.